Olá, pessoal! Eu sou a professora Rafaele e nesta aula de língua portuguesa vamos estudar uma das 10 classes gramaticais, o advérbio. Sabemos que na língua portuguesa existem 10 classes de palavras. Destas, 6 são variáveis, já que podem ser flexionadas em gênero, número e grau. Nosso objeto de estudo, o advérbio, está entre as 4 classes gramaticais cujas palavras são chamadas de invariáveis, aquelas que não sofrem modificações. Sua principal função é modificar o sentido do verbo, acrescentando-lhe uma circunstância. Pode também se referir a um adjetivo ou a outro advérbio, e até mesmo a uma oração inteira. O advérbio denota uma circunstância e, conforme a situação, pode ser classificado como advérbio de afirmação, de dúvida, intensidade, lugar, modo, negação, entre outros. Vamos observar a tirinha do Armandinho. Ele diz o seguinte: e para isso será necessário cortar recursos de outras áreas. Não tem problema, corta da corrupção. É a área que mais tem recursos, né, pai? Nessa tirinha, podemos identificar 2 advérbios. Temos a palavra não, no primeiro quadrinho, e temos a palavra mais, no terceiro quadrinho. A palavra não, que indica circunstância de negação, e a palavra mais indica intensidade, e ambas modificam o sentido do verbo ter. Vejamos agora outros exemplos de advérbios. O bebê nasceu aqui. O bebê nasceu ontem. O bebê nasceu rapidamente. E o bebê não nasceu. Percebemos que todos estes advérbios, o aqui, ontem, rapidamente e o não, de algum modo estão caracterizando o verbo nascer. Como eu já disse, o advérbio denota uma circunstância e, conforme a situação, pode ser classificado como advérbio de afirmação, de dúvida, de intensidade, de lugar. Vamos analisar agora cada uma dessas circunstâncias. Temos o advérbio de lugar, que indica um espaço, uma posição, uma direção. Alguns advérbios de lugar são perto, longe, dentro, fora, aqui, ali, lá, atrás. Por exemplo, minha casa é ali. O livro está embaixo da mesa. E vamos nos mudar para longe. Nos 3 exemplos, os advérbios de lugar, ali, embaixo e longe, ajudam a especificar os verbos estar e mudar, respectivamente. Temos também os advérbios de tempo, que dão ideia de tempo e período dos verbos a que se referem. São palavras como ontem, hoje, amanhã, antes, depois, cedo. Por exemplo, eu te encontro amanhã. Nunca vi esse filme. Ela costuma dormir cedo. Nestes exemplos, temos os advérbios amanhã, nunca e cedo. Quanto aos advérbios de modo, eles ajudam a especificar a maneira como a ação do verbo foi feita. São palavras como bem, mal, melhor, pior, devagar. Por exemplo, você foi bem na prova? Ele corre devagar. Andou silenciosamente pelo corredor. Quando se acrescenta o sufixo mente a muitos adjetivos, estes passam a ser advérbios de modos, como neste terceiro exemplo. Andou silenciosamente pelo corredor. Teríamos o adjetivo silencioso e, ao adicionarmos o sufixo mente, transformamos no advérbio silenciosamente. Temos ainda os advérbios de intensidade, que ajudam a entender a intensidade da ação do verbo. Por caracterizar a intensidade, é comum ser utilizado também para adjetivos e até mesmo outros advérbios. Os mais comuns são muito, pouco, mais, menos, bastante, demais. Em alguns casos, a palavra nada também pode ser considerada advérbio de intensidade. Por exemplo, eles leem muito. Ela é inteligente demais. Ele fala tão pouco. No primeiro exemplo, o advérbio muito modifica o sentido do verbo ler, intensifica o sentido desse verbo. No segundo, o advérbio demais
está intensificando o adjetivo inteligente. Já no terceiro exemplo, temos o advérbio de intensidade pouco, caracterizando o verbo fala. E também temos o advérbio tão, caracterizando o outro advérbio pouco. Temos ainda os advérbios de afirmação. Essas palavras complementam ou reforçam o sentido de afirmação. São palavras como sim, certo, claro, realmente, entre outras que contribuem para marcar o valor afirmativo. Por exemplo, eu vou sim. Estudamos, claro. Realmente tivemos muitas encomendas. Advérbios de negação. Ao contrário dos advérbios de afirmação, estes complementam ou reforçam o sentido de negação. São palavras como não, nem, negativo. Em alguns casos particulares, algumas palavras como nenhum, o nada, o nunca e o jamais podem ser caracterizadas advérbios de negação se estiverem intensificando um adjetivo, um advérbio ou caracterizando um verbo. Por exemplo, ela nem foi à festa. Ou eu não estou nada convencido. Quanto aos advérbios de dúvida, são aqueles que complementam ou reforçam o sentido de dúvida. Palavras como talvez, quiçá, possivelmente, provavelmente, entre outras. Por exemplo, não decidimos ainda, mas talvez faremos. Provavelmente, o resultado sai nesta semana. Os advérbios são considerados palavras invariáveis, pois não sofrem flexão nem de número, singular, plural, e nem de gênero, masculino e feminino, mas eles podem ser flexionados nos graus comparativo e superlativo. No grau comparativo, o advérbio pode caracterizar relações de igualdade, de inferioridade ou superioridade. No comparativo de igualdade, nós temos a estrutura do tão, mais um advérbio, mais o quanto, ou como. Por exemplo, João fala tão baixo quanto Pedro. Nós temos aqui um comparativo de igualdade. O comparativo de inferioridade, ele é formado pelo menos, mais o advérbio e mais o que ou do que. Por exemplo, Joaquim fala menos baixo que Pedro. E no comparativo de superioridade, nós temos a formação mais o advérbio e mais o que ou o do que. Como neste exemplo, Joaquim fala mais baixo que Pedro. Temos ainda o grau superlativo, que pode ser ou analítico ou sintético. No caso do grau analítico, a indicação de aumento de grau é feita por outro advérbio. Por exemplo, Isabel fala muito baixo. Nós temos aqui o advérbio muito e o advérbio baixo fazendo essa formação do grau superlativo analítico. Já no caso do sintético, a presença de sufixo é o que indica o grau. Por exemplo, Isabel fala baixíssimo. Temos aí, indicando esse grau, a presença do sufixo íssimo. A locução adverbial é uma expressão formada por duas ou mais palavras, que juntas têm a mesma função de um advérbio. As preposições iniciam a maior parte das locuções adverbiais, que também podem ser formadas pela união de um substantivo, de um adjetivo ou advérbio. Vejamos alguns exemplos. Temos aqui preposição mais substantivo, temos a locução adverbial com certeza. Da junção da preposição mais do adjetivo, podemos ter a locução em breve. E da união da preposição mais do advérbio, podemos ter a locução por ali. Agora, vamos aos nossos exercícios. As palavras hoje, aqui, rapidamente, bastante, certamente, classificam-se respectivamente como advérbios de quê? A palavra hoje indica tempo. Logo, podemos ter a questão certa pode ser a letra A ou a letra D. A palavra aqui indica lugar. A palavra rapidamente indica um modo. E a palavra bastante indica a intensidade. E a palavra certamente indica a afirmação. Logo, a resposta certa é a letra A.
Entende-se por advérbio. Letra A. Unidade que significa ação ou processo, podendo expressar o modo, o tempo, a pessoa e o número. Letra B. Expressão modificadora do verbo, denota uma circunstância de lugar, tempo, modo, intensidade, condição, entre outras. Letra C. Classe de palavras que delimita ou qualifica o substantivo. E letra D. Classe que designa os nomes dos objetos, pode ser dividida em próprios e comuns. Como estudamos na aula de hoje, o advérbio é aquela expressão modificadora do verbo que denota uma circunstância, portanto, letra B. Na terceira questão, diz o seguinte, na frase, meu tio é uma pessoa totalmente alto astral. A palavra totalmente faz o quê? Ela complementa o sentido do adjetivo alto astral, ela explica o sentido do adjetivo alto astral, ela intensifica o sentido ou ela restringe o sentido desse adjetivo? A resposta certa aqui seria a letra C, pois ela está intensificando o sentido desse adjetivo, pois ela é um advérbio de intensidade. A nossa aula de hoje fica por aqui, espero que tenham gostado e aguardo vocês na nossa próxima aula. Tchau, tchau!